Filipenses 3,17 em diante. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder, que Ele tende até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. As igrejas do futuro. As igrejas do futuro são as igrejas que estão no mundo desde que passou a existir amanhã. Igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus, que começou a se manifestar lá na redenção de Adão e Eva, no capítulo 3 do Gênesis. Lá já estava sendo formada a igreja, o grupo daqueles redimidos pelo Senhor, sem qualquer mérito em si mesmos. Que mérito possuíam Adão e Eva? O mérito de nos fazer pecar? Mas o Senhor os cobriu com peles, mas o Senhor os redimiu, o Senhor começou a formar a sua igreja ali, igreja cujo fundamento é o Senhor Jesus Cristo, que encarnaria séculos, milênios depois, mas que já era o fundamento da igreja. Igreja que vem sendo formada então com os patriarcas, com os antigos de muito tempo atrás, os antigos mencionados pelo autor aos Hebreus, a igreja no deserto, a igreja que se manifestou com maior clareza e entendimento quando encarnou o Redentor. Igreja do Senhor Jesus, que tem a sua história, que tem o seu sentido claro com a vinda do Senhor Jesus, com o Evangelho, e igreja que nas localidades onde foi organizada, isto é, onde apareceu institucionalizada, teve em não poucas situações a sua ruína. Igreja real, igreja composta por crentes em Cristo, e igreja institucional, igreja que se apresenta ao mundo, que é reconhecida pelo mundo, mas que já não tem a fé em Cristo em si. Logo, vira ruínas. A igreja verdadeira permanece. O Senhor a fundou, apresentou-se, já dito, desde o Gênesis. Estará presente com o Senhor por ser redimida, sem limites mais de tempo, porque na eternidade não há tempo. Igreja, irmãos, que esteve em Filipos. Filipos, um vilarejo que se tornou cidade sob o domínio de Filipe da Macedônia, o imperador macedônio, pai do chamado Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande. 360 mais ou menos, aquela cidadezinha tornou-se Filipos, porque Filipe a conquistou. Passam-se 3 séculos, 300 anos, e numa disputa de poder em Roma, Otávio é vitorioso em uma guerra que se foi travada nos campos de Filipos. Logo, muitos soldados vencedores naquela manobra militar passaram a morar em Filipos. E Filipos, então, passa a ser um símbolo da vitória daquele que em breve seria o primeiro imperador romano, Otávio Augusto. Se isso aconteceu em 40, mais ou menos em 30 antes de Cristo, passamos a ter Augusto, o príncipe
o imperador romano. E o que se torna Filipos? Se torna uma pequena Roma. E todos os habitantes de Filipos são feitos cidadãos romanos, com todos os privilégios dos cidadãos da capital do império, Roma. Logo, quando Paulo fala aos filipenses, fala com cidadãos romanos, e ele destaca isso em algumas situações, como veremos logo mais no verso 20, essa característica. Somos cidadãos? Sim, mas dos céus. Filipos recebeu a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E ali, então, temos o anúncio do Evangelho naquela cidade importante, destacada. Você vê nos primeiros versos do capítulo 16, as menções de que era uma cidade grande, significativa para o império. E então o apóstolo vai pregar o Evangelho no local de oração, conhece Lídia, e a igreja começa, porque o Senhor coloca fé no coração de Lídia, na sua casa, e a igreja começa a ser formada. Lídia, outras pessoas que a ela se agregavam, depois vem um centurião, a sua família, entre um e outro, uma menina que era possessa de espírito maligno e foi liberta, e essa igreja começa a se formar, e se forma, e um pouco mais encorpada, desenvolve entre si, como vemos no início do capítulo 2, alguns litígios, algumas confusões, e no capítulo 2, Paulo vai falar para que algumas irmãs deveriam parar de disputar uma contra a outra, que deveriam andar juntas, não com partidos. Logo, uma carta escrita para uma igreja numa situação singular por causa da cidade, mas comum por causa do que acontece nas igrejas. Essa igreja, então, evangelizada, essa cidade evangelizada, passa a ter uma igreja, e essa igreja tem o seu tempo de ascensão, é uma igreja zelosa, uma igreja cuidadosa dos missionários. Paulo vai agradecer pelos cuidados, 4:10, ele diz: alegro-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Mas veja, renovaram por quê? Final do verso 10, o qual também já tinhais antes. Uma igreja cuidadosa do Evangelho e dos seus obreiros. Uma igreja que teve, então, o seu tempo de maior atividade, mas que com o tempo passou. Hoje, se você fizer uma boa poupança e fizer uma viagem para a Grécia, você poderá visitar as ruínas de Filipos, que hoje são um marco histórico da Unesco, e creia se você puder, porque é um símbolo do cristianismo na história. A Unesco assim reconheceu. Ruínas, passou o seu tempo. Se temos assim o caso da igreja destacada e importante, tão valorizada e, posso dizer, levada praticamente para a eternidade no seu sentido histórico, com a epístola de Paulo aos Filipenses. Que dizer de nós, Igreja de Santo André? Que dizer das igrejas espalhadas pelo mundo como instituições? Por isto, esta pregação se chama As Igrejas do Futuro, porque certamente haverá instituições eclesiásticas que serão tanto verdadeiras e outras serão falsas. E isso nós vemos nesse texto. Vemos que há 2 gêneros de igrejas. A igreja que permanece até o fim, a igreja eterna, a igreja santa, a igreja dos redimidos, pode não estar relacionada a uma casa, a uma cidade, a uma estrutura temporal.
A igreja de Santo André tem 74 anos de organizada aqui, mas a igreja de Santo André também é a igreja eterna. Entendam-me, nesses 74 anos e mais, porque há anos anteriores à sua organização, sentaram-se em cadeiras, em bancos, em salões variados durante a história dessa igreja, gente que confessava a Cristo e não cria nele. Gente que era péssima testemunha do Senhor. Gente que era digna das piores disciplinas, de vergonha, porque falavam de Cristo e não viviam a Cristo. Mas também houve gente redimida, gente santa, gente guardada, gente testemunhando de Jesus Cristo, que por sua graça, passando de geração em geração, pela obra do Senhor, trouxe o Evangelho até aqui hoje. 2 gêneros de igrejas. Haverá nesses gêneros denominações variadas, nós não somos exclusivistas. Cremos que há assembleanos, metodistas, até de nomes de igrejas que nós nem identificamos bem como seja, a igreja do sangue derramado daquele que um dia por nós viveu. Sei lá, deve ter igreja com esse nome. Tem centenas de denominações. E pode ser que nessas com nomes estranhos haja redimidos em verdade. Louvado seja Deus. Mas também haverá falsos. Por isso eu quero falar com vocês sobre esses 2 gêneros de igrejas, as igrejas do futuro. Nós não mudamos o passado, não é, irmãos? Já foi. Nem o hoje nós mudamos. Sob a graça e o poder do Senhor, pedimos que Ele nos ilumine a mente, para que nós caminhemos adiante em favor da santidade da igreja. Há a igreja perversa. E a igreja perversa está registrada nos versos 18 e 19 do nosso texto. Pois muitos andam entre nós, observem bem que é entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Amados, não basta carregar uma camiseta, não basta ter a Bíblia debaixo do braço, não basta apresentar-se, e na verdade estes que assim são, fora da igreja, geralmente não se apresentam, mas, supondo a hipótese, não basta apresentar-se como cristão. O cristão verdadeiro é amigo de Cristo, é amigo da verdade, submete-se a ela. Você quer saber se alguém diz ser cristão e não é? Veja o que defende na sua rotina. Defende o Evangelho, a verdade, a honra do Senhor, a integridade dos redimidos, a sua santidade. Vamos além? Defende a existência do homem e da mulher, defende a manutenção da família, defende a manutenção da gestação, defende a vida da mãe, porque haverá hipóteses terríveis em que a vida da mãe poderá ser ameaçada pela manutenção da vida do filho. O que fazer diante dos dilemas? A decisão será tomada com base na palavra, no Evangelho. Hoje nós temos, vagando por aí, pessoas que nasceram com 5 meses de gestação. Nasceram, foram cuidadas no hospital, cresceram, e hoje você olha para elas, não imagina que nasceram prematuramente. Louvado seja Deus, nós temos muita tecnologia. Será que cabe o aborto? Será que cabe a morte para preservar a vida? Que as Escrituras sejam base para nós decidirmos a respeito, e não os dias. Porque quando nós nos basearmos nos dias, nos ânimos, nas políticas, nas ideologias, estaremos
incorrendo na inimizade à cruz de Cristo. Seremos contra o Evangelho, inimigos do Redentor, inimigos da vida que Ele veio redimir. Inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, porque são aqueles que advogam a salvação em Cristo, sim, mas também em Cristo, mas nas obras, em Cristo, e você acrescente o que quiser. Inimigos da cruz de Cristo, porque não reconhecem nele Deus encarnado, Cristo, um dentre muitos deuses, como Lúcifer também é, e disputam por um planeta, como pensam. Inimigos da cruz de Cristo, porque entre nós surgem pensamentos como os da inimigos da cruz de Cristo. O que diz desses inimigos o nosso texto? Verso 19. O destino deles é a perdição. Queridos, não se enganem. Não há redenção em nenhum outro, porque em nenhum outro nome há salvação como há em Cristo Jesus. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro. Mas este outro não é apenas aquele que carrega o nome de Jesus. O nome, queridos, é importante, mas não é tudo. Vocês, por exemplo, viajam por aí, frequentam ou visitam alguma igreja nas suas andanças, e depois voltam para mim e dizem: pastor, fui em tal cidade e fui à igreja do pastor José, fui à igreja do pastor Fernando, fui à igreja do pastor Eduardo, como se houvesse apenas um homem com tais nomes. E aí eu penso: sim, Eduardo, sim, José, sim, Fernando. O nome é pouco. Jesus é este, conforme registrado nas Escrituras. Exatamente assim. Este é o Cristo em que cremos. Nós não acrescentamos a Ele asas, nós não retiramos dele a sua singularidade pessoal, homem, judeu, filho de Maria, nascido em Belém, crescido em Nazaré, lá no início da era cristã, 2025, 2030 anos atrás. Não é de outro. Não é de algum que tenha pecado, não é de algum que tenha feito milagres na infância, como alguns evangelhos espúrios querem fazer os débeis crerem. Não, é Jesus das Escrituras, cujo ministério foi de submissão a seus pais na sua infância. Ministério que foi tremendo e maravilhoso desde o dia do seu batismo, quando ele começou o seu ministério público. O Jesus que morreu na cruz e o fez em nosso lugar, e que ressuscitou sem culpa, Santo Deus vivo eternamente. Esse Jesus. Os que não creem assim, irmãos, inventam evangelhos, e não há meio de serem salvos, pois não creem nesse Jesus. Creem num Jesus. E crer num Jesus diz que o destino deles é a perdição. Haverá gente lá no inferno, no lago de fogo, dizendo: mas nós cremos em Jesus. Lembre-se de Mateus 25. Mas nós curamos em teu nome, nós pregamos em teu nome, e ele dirá: nunca vos conheci,
afastai-vos de mim. E havia Jesus na sua boca. Perdição, porque eram inimigos da cruz. O que mais diz o verso 19? O Deus deles é o ventre. Irmãos, quando a religião tem por objetivo tão somente me livrar da ira vindoura, esse é um objetivo pobre. Porque ele tende a priorizar apenas a minha existência. E o que me agradar, isto é, o que me preencher o ventre, é bom para a igreja. Não, eu sigo a Cristo porque Ele me salvou, joia, mas cuidado, porque a razão da sua vida não é ser salvo, e nem é ter sido salvo, a razão da sua vida é Deus. Não é o seu ventre, não é para você, você não foi redimido nem mesmo para si mesmo, você foi redimido para Ele. É por isso que nós somos exortados a nos negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Porque não é para nós a salvação, nós fomos salvos para Ele. Mas quando a salvação é para nós mesmos, então vivemos para o nosso próprio ventre, vivemos para a nossa própria satisfação. Por que você foi até tal lugar? Fui até lá porque eu gosto de lá. Eu ouço tal pregador porque eu gosto do que ele fala. Eu converso com tais pessoas porque eu gosto do que elas fazem para mim. Eu procuro tal igreja porque lá eu tenho certa vantagem. Examine a sua fé. Examine em quem você crê. Examine, porque o destino destes é a perdição. Nós não estamos na igreja para o nosso proveito, embora haja proveito. Mas não é por isso que estamos aqui. Estamos aqui porque Ele é digno do culto. Porque Ele disse para nós o cultuarmos. Porque Ele disse para nós aprendermos dEle. Porque Ele disse que assim nós seremos santificados. Porque Ele disse que assim nós vamos honrá-lo. É assim que nós vivemos. Então por quê? Porque é para Ele. Não é para Ele, é para mim. O destino deles é a perdição. Mas há mais. Veja que absurdo, a glória deles está na sua infâmia. Irmãos, tratem infâmia como o oposto de glória. É o inverso de glória. Infâmia é aquela má fama. Como podem ter glória na sua má fama? Eu dou um exemplo fácil para vocês hoje aqui, com a palavra libertinos. Libertinos. Todos aqui têm acesso ao YouTube e escutam pregadores, e eu vou dizer o nome do pregador de novo, irmãos. Você precisa saber para você não ouvir as pataquadas que esse falso profeta profere. Então, no meio da igreja cristã, e querem alterar a Escritura, querem perverter a verdade para serem inclusivos. Valorizam-se neste ato. Percebam bem, a sua glória está na sua infâmia. Se gloriam nos seus erros. O fim deles é a perdição, porque são inimigos de Cristo. Esse é um tipo de igreja, irmãos. E por fim, o texto diz, só se preocupam com as coisas terrenas. O nome da igreja. Eu conheço gente que congrega em igrejas gigantes, que congregam em igrejas de pregadores famosos, que congregam em igrejas de cidades importantes e se apresentam assim: eu sou membro daquela igreja tal, eu sou membro da igreja do pastor tal. Só se preocupam com as coisas terrenas. Na minha igreja, nós temos um sistema de som que é uma coisa de cinema.
Na nossa igreja nós temos já 20 discos gravados, geração após geração, tamanha qualidade do nosso grupo de música. Está preocupado com o quê, meu irmão? Com as coisas terrenas. Nós vimos até aqui para fazer o nosso melhor no poder do Espírito Santo, para a glória do Senhor. E que nome deve aparecer? O de Cristo. O de Cristo. Por anos a fio vem sendo dito deste púlpito: eu não quero ser lembrado. Porque não importa quem pregou a palavra, importa que ela tenha chegado, a igreja tenha sido alimentada e ela tenha seguido adiante. Por quem foi feita a pregação? Eu não lembro mais. Passou. Porque nós não estamos preocupados com as coisas terrenas. É assim, irmãos? Que seja assim. Porque há igrejas que se preocupam assim. São igrejas para a terra. Louvado seja Deus. Há igrejas, eu creio que aí caiba o singular. A igreja, a verdadeira, porque é uma igreja só em todos os tempos. É a igreja verdadeira que permeia os países, os rincões deste mundo. A igreja verdadeira, creio, está nesta sala. A igreja verdadeira é aquela que está preocupada em honrar a Deus, cujos olhos estão voltados para o céu. Colossenses capítulo 3. Os olhos voltados para o céu, embora tenham os seus pés na terra. Olhos no céu, da única igreja verdadeira, que tem múltiplos nomes, e creio, tem também o nome Igreja Presbiteriana de Santo André. Amém. Seja assim, Senhor. Igreja verdadeira que vai para o céu. Igreja verdadeira, que é, diz o texto, imitadora de Cristo. Pastor, o versículo 17 diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pastor, o autor da carta é Paulo. Paulo é um cara egocêntrico, ele só pensa em si mesmo. Ele quer que todo mundo seja imitador dele. Irmão, entendem alguns pesquisadores que essa epístola, na verdade, não foi escrita no tempo da prisão, primeira prisão em Roma, mas noutra de muitas prisões que Paulo tenha tido, e que esta carta, na verdade, tenha sido escrita no mesmo período em que as duas epístolas aos Coríntios foram escritas. E naquele período, você pode comparar, e deve ter na sua Bíblia aí uma notinha de rodapé nesse versículo, duas referências na primeira epístola aos Coríntios. Você achou aí? Capítulo 4, 16 e 11, 1. Nesses textos, Paulo diz para as pessoas serem suas imitadoras, como ele é imitador de Cristo. Logo, nesse contexto, cabível na interpretação histórica, mas essencialmente na explicação teológica das Escrituras, no seu âmbito sistemático, nós, ao vermos Paulo dizendo, sede meus imitadores, não podemos entender outra coisa senão, sejam imitadores de Cristo. Imitadora de Cristo é a igreja que vai para o céu. O que você quer da vida? Eu quero ser parecido com Cristo. Eu nunca vou poder morrer na cruz por ninguém, porque eu não tenho mérito próprio. Eu não tenho justiça própria. Eu nunca vou poder andar à frente de alguém e dizer, olha, se você me seguir como eu sou, você vai para o céu. Você me honrando, estará honrando ao próprio Deus. Nunca vou poder dizer isso. Mas eu posso dizer para vocês, sigam a Cristo. Empenhem-se. E nesse empenho, podem me imitar. Porque eu quero ser imitador de Cristo. Você quer ser imitador de Cristo?
a igreja de Cristo quer ser. E então Paulo chama a atenção desses e diz: sede imitadores meus. E prossegue: observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Qual é o modelo? Imitadores de Cristo, imitando a Cristo. Eu vou andar com esse homem não porque ele fala bem, não é porque ele é bonitão, não é porque ele é rico, não é porque ele pastoreia uma igreja grande, não é porque ele tem muitos livros publicados, não é porque ele... Não importa! O que ele tem de singular nele? Ele imita a Cristo. Sede imitadores meus. Vai mudar de cidade, vai mudar de país, vai congregar numa igreja onde você encontre pessoas que são imitadoras de Cristo. Mas não é presbiteriana, pastor, o que eu faço? O que importa? O que importa? Vá onde Cristo, segundo as Escrituras, é imitado, que seja presbiteriano. E se não for, que seja verdadeira. Há mais no texto. Imitadora de Cristo e permanece em Cristo. Capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Deste modo, isto é, conforme este trecho final que estamos lendo, porque isso é praticamente conclusivo na carta quanto à sua doutrina e ensino, deste modo se refere a não ser falsa igreja, inimigo de Cristo, mas ser imitador de Cristo. Nós temos um texto aqui no capítulo 2, de 12 a 16, que nos ajudam a ver esse deste modo. Vá lá comigo, por favor. 2, de 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra preservando, não atualizando, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vejam quantas características. Ele diz então em 4:1, permanecei deste modo, firmes em Cristo. Permaneça em Cristo, igreja de Santo André. Igreja de Santo André, o tempo passa. Pessoas que ocupam púlpitos se vão, por mudança ou por morte, se vão. Igreja de Santo André, cuide, conselho, cuide, para que à frente da igreja esteja alguém que zele pela palavra e conduza a igreja a imitar a Cristo. Item número 1, conduz a igreja a permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Cultivando a santidade da vida, permanecer em Cristo. E também esta igreja ruma para Cristo. Os filipenses olhavam para as cidades ao redor e viam cidades que eram dominadas por Roma. Cidades que tinham de Roma um tacão pesado de império. E então olhavam para si mesmos, e diziam: nós somos a pequena Roma. Nós somos preciosos para o império. Nós temos força. Se há guarda pretoriana em Roma para guardar o imperador,
Aqui em Filipos tem guarda pretoriana para guardar o governador. Quando o imperador vem para cá, ele não precisa trazer uma tropa muito grande, já temos aqui. Filipos é Roma, somos grandes. Pensando assim, a igreja estaria pensando em que coisas? Celestiais ou terrenas? Não é óbvio? Então o que Paulo diz, verso 20, a nossa pátria está nos céus. Filipenses importantes, grandiosos, ricos, abastados, poderosos, não é em Filipos que está a sua glória. A pátria da igreja está nos céus. Veja como isso pode ser transposto para aquilo que você entende que seja glorioso na sua vida. Os seus poderes, a sua riqueza, a sua saúde, a sua virilidade, a sua beleza, não importa. Isso para mim é precioso, é nisso que fundamento a minha vida. Não. Cristãos, a nossa pátria está nos céus. A pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou tomar esse vinho somente quando vier o reino dos céus de Jesus ao instituir a ceia. Olha, os que perseveram com a fé do início da sua vida e até o fim da vida, esses são os verdadeiros cristãos. Vamos perseverar até o fim, até a vinda do Senhor. Nós olhamos para os céus e vemos que Ele subiu e está em glória, à destra da majestade nas alturas, mas nós não ficamos olhando para os céus, nós vivemos o dia de hoje, vivemos para o louvor da glória de Deus hoje, desejando que seja hoje que Ele venha. Maranata, sou testemunha de Jesus. Maranata, conheça o Evangelho de Cristo Jesus. Maranata, vivo para ser santo na presença da igreja e desse mundo. Entendem, irmãos? A minha pátria não está nos céus, eu aguardo Ele de lá. Ele, verso 21, transformará o nosso corpo de humilhação, mas enquanto estou no corpo de humilhação, vivo para Ele. Por isso o verso 1 do capítulo 4, permanecei firmes no Senhor. Vivo para Ele no meu corpo de humilhação, mas Ele transformará, e diz o texto no 21 ainda, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que Ele tem. Veja, eu sou diferente daqueles que não creem no Senhor, que por incredulidade se desviam dEle. Não, eu creio nele, por quê? Porque Ele tem o poder de fazer o quê, irmãos? Até subordinar a si todas as coisas. Não há exceção. Puxa, aconteceu aquilo porque Deus perdeu o controle. Não, aconteceu aquilo sob o controle de Deus. Mas foi coisa tão feia, tão má. Deus age sobre a criação para fazer cumprir o seu decreto, que inclui as coisas más. Deus não está fora da realidade como ela é, sob o pecado. Nem mesmo o pecado está fora do controle de Deus. E só houve porque Ele assim determinou. E vocês já sabem por que Ele determinou assim. Mas é bom lembrar, a razão de ser da criação não é a própria criação. A razão de ser da criação é o Criador. E Ele a criou, Ele nos criou para o louvor da Tua glória. Ele criou assim. Ele criou para si. Qual é o sentido do bem e do mal no tempo? A glória do Redentor, Jesus Cristo, Redentor da igreja, juiz do mundo caído, o mesmo Senhor Jesus. Então nele temos todas as coisas subordinadas. Pode crer, pode permanecer, pode imitá-lo, pode permanecer nele, porque assim é que você rumará
aos céus. Igreja de Santo André, como somos? Igreja de Santo André, como seremos? Eu, pastor Fernando, não sou a igreja. Tenho responsabilidade sobre a igreja. Devo zelar pela igreja, sobretudo quanto à sua fidelidade no seguir a Cristo, mas eu não sou a igreja. Você sozinho não é a igreja. Você sozinho é o seu nome, sua pessoa, suas características. Eu devo cuidar de mim com estas exortações. Você deve cuidar de si com estas exortações. Eu e você, cuidando-nos de nós mesmos, vamos nos ajudar mutuamente, cuidando uns dos outros. E assim a igreja começa a manifestar a sua unidade em Cristo. Nós nos exortamos mutuamente. Hebreus capítulo 3, lemos agora o versículo 13. E nessa exortação mútua, cultivamos o nosso crescimento. E a igreja, então, poderá ser igreja de discípulos de Cristo, de imitadores de Cristo, igreja que de fato persevera em Cristo, igreja que realmente ruma para o céu. Assim será a igreja de Santo André? Amém, em nome do Senhor Jesus.